Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, gente. A mensagem de hoje está impressionante. E vocês precisam saber o que aconteceu na vida dessas pessoas, gente, porque olha, Deus faz o impossível acontecer. Pera aí, não, gente, não é fofoca não, hein? Porque eu tô falando que eu quero que vocês saibam o que aconteceu na vida dessas pessoas, não é fofoca não. É pra vocês saberem como Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer e para o motivo que Ele quer. Então fique aí pra vocês saberem o que aconteceu na vida dessas pessoas, gente, porque é impressionante como Deus usa as pessoas da forma que Ele quer para tocar na vida de outras. Olha só, essa história fala sobre uma menina que estava no segundo ano do ensino médio, estudando. Um dia ela e a mãe dela pararam para ver ali a mensagem da televisão, a mensagem, Eita, como é que é o nome? Jornal. Pararam para ver o jornal e descobriram que tinha acontecido um acidente de avião. E elas prestaram atenção ali, gente, que tinha um jovem que tinha sofrido, estava gravemente ferido. E, tristemente, os pais dele também haviam falecido nesse acidente. Olha só a situação deste jovem, da vida dele. Então, a mãe dessa menina, ela falou assim: minha filha, Ana, vamos orar pela vida deste jovem e pela família dele que tanto necessita de oração. Olha só a situação. Olha só, gente, que situação triste. Então elas oraram. Creio que elas entregaram a Deus a oração, a vida dele, da família, para que Deus pudesse consolar a família dele. E ele, tá, passaram anos. Ela entrou na universidade e começou a estudar ali. Um dia, um amigo, um colega de classe dela, falou assim: Ana, senta aqui do meu lado, né? Devia ser para assistir alguma aula ou no auditório, não sei. E ele falou assim: senta aqui do meu lado, Ana. Então falou pra sentar do lado dela. Quem era que falou isso? Este jovem, que sofreu o acidente anos lá atrás, estava falando: Ana, senta aqui do meu lado. Graças a Deus. Glórias a ele. Porque este jovem estava vivo, bem, com saúde, e creio que Deus escutou a oração delas e de muitas outras pessoas que oraram pela vida dele, como elas, pessoas que não conheciam este jovem, oraram por ele. Gente, que impressionante como Deus faz o impossível acontecer, gente. Graças a Deus, glórias a ele, gente. Olha só, o que acontece? Como ele estudava ali com ela e ela ficou sabendo que ele era aquele jovem do acidente, creio que ela deve ter pulado de alegria porque ele estava bem ali do lado dela. Triste pelo que aconteceu com a família dele, com os pais, mas, gente, ele estava ali bem. E começaram a namorar. Eles se casaram em 2018. E essa história aqui é verdade. Casaram-se em 2018. Aí, antes do casamento deles, ela deu uma entrevista. Ela falou: é uma loucura pensar que eu estava orando pelo meu futuro marido, disse Ana, em uma entrevista pouco antes de se casarem. Pode ser fácil limitarmos nossas orações às nossas próprias necessidades pessoais e às pessoas mais próximas a nós, sem investir nosso tempo para orar pelos outros. Muitas vezes nós oramos só por nós, ou só pela nossa família, ou só pelos nossos interesses, ou o que precisamos, sabe? Às vezes nós oramos a Deus só pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pelos nossos pais, ou só pela nossa escola, por nós, pelos nossos pais, pelos nossos avós, mas às vezes nós não oramos por pessoas que moram perto de nós, pessoas da igreja que estão precisando de oração. Às vezes precisamos de orar por uma pessoa do trabalho, da escola, da faculdade, sabe? Às vezes a tia da cozinha da escola está precisando de oração, você vê que ela tá caída, que ela tá triste. Ou, às vezes nós precisamos de orar por um familiar distante, por um primo que precisa de fazer uma prova e você precisa de orar por ele. E às vezes ele não pediu oração, mas você fala, eu vou orar, porque ele precisa de passar naquela prova, então eu vou orar, sabe? São muitas situações do dia, muitas situações das pessoas que nós precisamos de orar pela vida delas. E até mesmo orar por pessoas que não conhecemos. Às vezes médicos, às vezes enfermeiros, às vezes pessoas que trabalham no mercado. Aqui em casa, nós oramos também, no meio de nossas orações, pela vida dos médicos, enfermeiros, pelos bombeiros, policiais. Também nós oramos pelas pessoas
trabalham nos mercados, nos atendem no dia a dia. Gente, quantas pessoas nós precisamos de orar? Não conhecemos, mas oramos. Olha, eu vou dar um testemunho, um breve testemunho, assim, que aconteceu comigo, que eu senti no meu coração que eu devia de orar por essa pessoa. Não vou falar o nome nem o lugar, mas eu estava lanchando com os meus avós e eu fui pedir o lanche, fui atendida por uma outra moça, mas eu olhei para aquela outra moça que estava preparando o lanche e senti no meu coração que eu devia de orar por ela. Não sei quem é ela, não sei o que ela precisa, que Deus abençoe a vida dela. Não sei como é, se ela é casada, se ela tem filho, não sei. Mas eu cheguei pra ela depois e falei: Olha, eu senti no meu coração que eu devo orar por você. Não orei naquele momento, mas eu orei depois. E fui orando por ela. E entreguei nas mãos de Deus a vida dela para que Deus abençoasse, para que Deus ajudasse, né? Porque eu não sei o que aconteceu, mas no momento que eu falei, eu senti que eu devo de orar por você, que eu devo orar por você. Gente, ela chorou. Eu não sei o que acontece, o que aconteceu, o que está acontecendo, mas ela sentiu. Acho que deve ter se sentido abraçada por Deus, sabe? Tocada. E Deus quebrantou-lhe o coração dela, tocou no coração. E ela chorou, ela se emocionou ali no momento. Mas graças a Deus, porque eu orei pela vida dela e creio que Deus possa ter ajudado ou vai ajudar em algum momento, porque a gente não sabe, o tempo de Deus é dele. Então a gente não sabe, a gente ora pela pessoa e entrega na mão dele. E aqui fala: No entanto, Paulo, escrevendo aos cristãos em Éfeso, disse-lhes: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, seja almoçando, jantando, acordando, deitando, seja saindo de casa, antes de você sair, você ora, pedindo para Deus abençoar a sua ida e sua volta. Ore antes de sair. Peça a Deus para abençoar seu dia. Na hora que acordou, já desce da cama, levanta, não levanta correndo não, já antes escorrega pro chão, ajoelha, ora, depois você se levanta. Ora a Deus, pede a Ele para te abençoar, te ajudar, te guiar, te dar sabedoria, abençoar o seu dia. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Efésios capítulo 6, versículo 18. E 1 Timóteo 2, versículo 1 nos diz: para orar em favor de todos, incluindo autoridades. Os governos, precisamos orar pelos governantes, pelos presidentes de cada ano, né, de cada 4 anos, precisamos orar pela vida dos presidentes, pelos prefeitos, governadores, precisamos orar pelos, assim, cada presidente de cada ali país, sabe? Seja de lá de fora ou aqui. Nós precisamos de orar pelos países para que Deus abençoe o governo deles. Nós não devemos ficar falando mal um dos outros, sabe? De governo, ficar assim com essas brigas, essas implicâncias um com os outros, sabe? Nós precisamos de orar pela vida deles, para que Deus dê sabedoria, para que eles possam governar, seja no bairro, na cidade, no país, seja lá fora, em outro estado, em outro país, seja aqui em outro estado, em qualquer lugar. Precisamos orar pela vida deles. E oremos pelos outros até por pessoas que não conhecemos. É uma das maneiras pelas quais podemos levar os fardos uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Aqui nos fala também quais são as pessoas, algumas que você nem conhece pessoalmente, que precisam da sua oração. Não deixe de orar. Às vezes passamos pelos frentistas para colocar o gás, a gasolina, o álcool ali, no carro, na moto, no caminhão, seja viajando, seja indo fazer uma compra, sabe? Passando, às vezes necessitou de ir ao hospital. Não deixe de orar pela vida daquela pessoa que cuidou de você ou de algum parente. Não deixe de orar. Ore o tempo todo. Vive em oração. Nossa reverência tem que ser para Deus. A vida nossa é dele. Ele que cuida de nós. Ele que nos abençoa, que permite que ocorram as situações.
Ele que nos dá sabedoria, Ele que abençoa, Ele que nos livra de tudo mal, é Deus, Ele que é o nosso Pai. A nossa reverência, o nosso dia a dia tem que ser em prol a Ele. A glória é para Ele, entendeu? E você pode arranjar tempo para conversar com Deus sobre as necessidades deles, das outras pessoas. Não deixe de orar só por você e pelos. Não deixe de orar só por você e pela sua família, mas pelos outros também. Não deixe de orar, tá bom, gente? Que oração, gente. Que mensagem importante. Que oração importante também que você vai fazer a partir de agora. Eu creio em nome de Jesus que Deus possa tocar em seu coração para que você possa orar mais. Ó, gente, quantas situações ocorrem no dia a dia. Como o mundo tá difícil. Como não viver em oração. Como não pedir a Deus misericórdia, Senhor. Como não pedir a Deus misericórdia, Jesus misericórdia, porque só o sangue dele, só o sangue de Jesus tem poder para curar, libertar, salvar os cativos, nós nos salvar deste mundo tão triste que está. Gente, quantas guerras, quantas coisas, quantas notícias deploráveis, quantas situações. Nós precisamos de orar, estar em constante oração. Ó, mãozinha assim em oração, ao deitar ou levantar. Ore, 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 ore. Gente, essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E ó, um beijinho, que Deus abençoe a vida de vocês, o alimento de cada dia, a saúde, a família, em nome de Jesus, Pai. Amém. Essa é a oração que eu faço. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Deixa um like, compartilha essa mensagem e se inscreva aqui no canal para você acompanhar mais mensagens. Tá bom? Tchau!